No mundo dos insetos, existem aqueles que vivem socialmente, ou seja, numa comunidade organizada. As abelhas constituem o mais clássico exemplo destas sociedades. Habitam um lugar comum, dividem o trabalho de forma organizada e se dividem em classes sociais bem definidas, chamadas castas. Numa colônia de apis mellifera, podemos encontrar entre 60 mil e 80 mil abelhas operárias, uma rainha e até 400 zangões. A rainha e as operárias são indivíduos do sexo feminino. Os zangões são do sexo masculino. A rainha vive, em média, 3 anos. Sua função é pôr ovos, que, fecundados ou não, eclodem em larvas e vão dar origem a novas abelhas e zangões em número suficiente para manter a população da colmeia. A rainha emite feromônios característicos, o que lhe permite se comunicar com as operárias e manter a unidade da colmeia, mesmo sem contato visual. Constantemente, as operárias que fazem o trabalho interno na colmeia lambem o corpo da rainha, engolindo uma substância secretada em sua pele, chamada substância da rainha. No contato com outras operárias, principalmente na transferência de néctar com as campeiras, a substância acaba sendo distribuída por toda a população. Com isso, toda a colônia mantém-se segura com a presença de uma rainha fértil e sadia. O único privilégio cabe às operárias. Quem determina o nascimento de uma nova rainha são elas próprias, quando a atual rainha começa a dar sinais de cansaço, diminuindo as posturas. Acredita-se que a rainha desta fase não consiga manter o mesmo nível de comunicação via feromônios e, principalmente, produzindo menos substância da rainha. As abelhas, então, são induzidas a criar novas rainhas. Aleatoriamente, um ovo fecundado é criado em uma célula especial, normalmente situada nas extremidades de um favo de cria. A célula, chamada realeira, tem um tamanho maior e permite que os órgãos sexuais da abelha se desenvolvam completamente. Ali, a larva é alimentada apenas com geleia real, levando entre 15 e 16 dias para nascer. Numa colmeia podem existir várias realeiras, mas apenas uma das rainhas recém-nascidas será mantida. É comum a primeira rainha, ao nascer, matar as pupas de todas as outras realeiras. Neste favo de cria, em uma colmeia racional, podemos observar várias realeiras lado a lado. Dependendo das condições climáticas, em média no 12º dia de vida de uma rainha, pode acontecer o voo nupcial, quando ocorre a copulação com os zangões. Os espermatozoides são armazenados num órgão especial denominado espermateca, o que lhe permitirá a fertilidade por toda a sua vida. O esgotamento da espermateca significa o fim do reinado. 3 dias depois do voo nupcial, a rainha começa a pôr os ovos. Os fecundados são colocados nas células menores, de onde nascem as operárias. Os não fecundados, em células maiores, originam os zangões. O fenômeno que permite o nascimento de zangões a partir de ovos não fecundados é conhecido como partenogênese.
Os zangões têm como papel na colmeia o voo nupcial, após o qual morrem. Seus órgãos sexuais são prolatados, ou seja, ficam para fora após a cópula, provocando morte. Enquanto o voo não acontece, vivem consumindo mel. Por isso, são eliminados quando os alimentos estão em falta. As operárias não têm função reprodutiva. Por terem sido criadas em células de postura pequenas, têm órgãos sexuais atrofiados e menor porte que a rainha e os zangões. Levam 21 dias para nascer e vivem entre 42 e 60 dias, dependendo do grau de atividade a que são submetidas. Nos seus primeiros 3 dias de vida, a operária trabalha como faxineira, promovendo limpeza em todas as partes da colmeia. Do 4º ao 14º dia de vida, ela trabalha como nutriz, elaborando a geleia real e alimentando larvas nos favos de procriação. No início, com geleia real, depois, com mel. Na elaboração da geleia, a abelha nutriz engole mel, pólen e água, que no seu sistema digestivo passa por transformações químicas e são regurgitados como geleia. Depois desta fase, até o 21º dia, as abelhas se dedicam à produção de cera, através de glândulas cerosas localizadas no abdômen, e à construção de favos. A partir daí, as operárias são chamadas de campeiras, pois vão para os campos em busca de néctar, pólen, resinas e água. O néctar passa por transformações químicas e físicas no sistema digestivo da abelha, sendo então depositados nos favos, já sob forma de mel, onde, ainda muito líquido, sofre desidratação, até chegar ao ponto ideal de concentração de açúcar, quando o alvéolo é fechado com cera. Durante toda a sua vida, a abelha vai transformar néctar em mel. A campeira, durante o voo de volta à colmeia, já começa a transformação. No interior da colônia, as operárias recebem o néctar em início de transformação e dão continuidade ao trabalho. Depois de passar por várias abelhas, o mel finalmente é depositado no favo. O mel é o principal alimento das abelhas, e o mel retirado pelo homem é a reserva da colmeia. Para se ter uma ideia do grau de importância e intensidade do trabalho das campeiras, basta dizer que para fazer 1 quilo de mel, elas têm de visitar aproximadamente 1.500.000 flores. Felizmente, as flores renovam seu estoque de néctar diariamente e por vários dias, dependendo da espécie. O néctar é rico em vitaminas, sais minerais e açúcares, e apresenta diferentes aromas e sabores conforme a espécie de planta que lhe deu origem. Por isso, a cada florada, região ou época do ano, temos a produção de diferentes méis. O pólen e as resinas são transportados num órgão chamado corbícula, localizado nas pernas das abelhas. O pólen é armazenado em células de favos e consumido como fonte de proteínas após fermentação. As campeiras também exercem tarefa de segurança e usam o ferrão como defesa, o que causa a sua própria morte. Quando uma abelha pica, além do ferrão, deixa também parte do seu abdômen, que contém uma bolsa de veneno e parte dos intestinos. Apesar de terem os órgãos sexuais atrofiados, as operárias, na falta da rainha, em alguns casos, podem pôr ovos, os quais, por não terem sido fecundados, dão origem a zangões pequenos, pois também foram gerados em células de postura para operárias. Geralmente, quando isto acontece, a colmeia está em declínio por falta de posturas para a geração de uma nova rainha, e em poucos dias desaparecerá. Devido à presença deste grande número de zangões, estas colmeias são chamadas zanganeiras. As abelhas têm ainda sistemas de visão e olfato apuradíssimos.
É com esses recursos que buscam incessantemente o néctar das flores. A visão é feita por olhos compostos localizados nos dois lados da cabeça, capazes de enxergar por todos os lados. Completam o sistema três ocelos, situados na parte frontal, que servem para enxergar coisas que estejam muito próximas, no interior das flores, por exemplo. O cheiro é sentido por cavidades olfativas, situadas nas antenas e que existem aos milhares. As dezenas de feromônios existentes e suas combinações são instrumentos importantíssimos de comunicação nesta sociedade. As glândulas que os secretam estão situadas em diferentes partes do corpo. Uma abelha molestada emite um feromônio que atrai suas companheiras. Aqui uma campeira no alvado de uma colmeia, em posição característica, emite feromônio que atrai as companheiras. Esses incríveis insetos indicam às suas companheiras de colmeia a distância e a direção do local onde se encontra uma determinada fonte de alimento, através de movimentos circulares, chamados de danças em círculo e dança do requebrado, executados sobre os favos. Tendo como referência o movimento do Sol e a linha vertical do favo, uma campeira indica a angulação e a distância aproximada da fonte de alimento às suas companheiras, com razoável exatidão. Quando a colônia cresce demais e falta espaço físico, pode ocorrer um fenômeno chamado enxameagem. As operárias criam uma nova rainha, o que obriga a antiga abelha-mãe a deixar a colmeia em busca de um novo local para se instalar. A população se divide. Parte acompanha a rainha do enxame. Parte fica para dar continuidade à colmeia já existente. É assim que as abelhas se propagam pelo mundo e perpetuam a espécie. As abelhas que partem enchem os papos com mel, o que constitui reserva de alimento por algum tempo. Estas abelhas dificilmente atacam, pois para elas é mais importante manter a provisão de mel do que atacar o inimigo durante a enxameagem. Antes da partida, abelhas batedoras procuram e encontram um novo abrigo. Só aí ocorre a enxameagem. Durante a viagem, enquanto não é encontrado o abrigo definitivo, o enxame pode fazer uma parada para descanso. O enxame fica preso a um ramo de árvore ou arbusto, na parede de um barranco ou num canto de telhado, formando um cacho. Ocupado o abrigo, as operárias dedicam-se à construção de favos feitos de cera. A calafetação da nova morada é feita de uma substância elaborada a partir de resinas, chamada própolis. A rainha inicia a postura imediatamente. A alimentação é feita à base das reservas trazidas da colmeia de origem e de mel que começa a ser fabricado a partir do néctar colhido nas redondezas, juntamente com pólen e água. Nesta fase, a colônia ainda é muito frágil, problema que só será superado a partir do nascimento em massa de novas operárias, que em poucos dias vão reforçar o exército de campeiras. Quanto maior o número de campeiras, maior a provisão de néctar, pólen, água e resinas, o que, por sua vez, permite à colmeia tornar-se muito forte, tanto em população como em reserva alimentícia. As abelhas também têm inimigos naturais. Animais de grande porte roubam mel, pássaros e aranhas devoram as campeiras e parasitas, como as traças, se alimentam de cera. Abelhas de outras colmeias também são inimigos em potencial, principalmente quando roubam alimento. A pilhagem ocorre principalmente quando o mel, por alguma razão, fica exposto. A abelha ladra, quando pega, é expulsa sem resistência e muitas vezes é morta. Muitas raças de abelhas foram introduzidas no Brasil, mas a que mais se difundiu foi a africana.
Têm menor porte que as abelhas europeias. Possuem coloração amarelada. São boas produtoras de mel, muito defensivas e migram com facilidade. Graças a estas características, juntamente com sua resistência a condições ambientais desfavoráveis, esta raça se propagou por todo o país. Os zangões de suas colmeias acabaram cruzando com rainhas de outras raças, criando uma grande variedade de híbridos. Este processo de africanização é constante e incontrolável. Tanto que é muito difícil encontrar no Brasil linhagens puras de abelhas, sejam da raça africana, sejam europeias. Esses híbridos, no entanto, mostram-se muito mais adaptados às condições naturais do país. E por isso, são mais produtivos que seus antepassados puros. A questão da agressividade ou defensividade e sua relação com a apicultura no Brasil é um assunto polêmico. Há mais de 30 anos pesquisando e ensinando sobre apicultura, 20 deles no Departamento de Biologia Animal da Universidade Federal de Viçosa, um dos melhores centros de pesquisa sobre o assunto no país, o professor Alfredo Goicoechea Huertas acha que a partir da africanização ocorreu uma revolução na atividade em todo o território nacional. Foi preciso descobrir técnicas, métodos e equipamentos novos para se lidar com abelhas africanizadas, que têm comportamento muito diferente das raças europeias aqui no Brasil. E mesmo com o progresso atingido, é preciso ainda que se investa mais na pesquisa e no apoio total à apicultura, procurando tecnificar, padronizar e alcançar custos de produção menores para que o apicultor atinja melhores lucros em qualidade e quantidade. Pois estas abelhas estão bem adaptadas ao nosso meio, sendo bastante resistentes ao ataque da varroa e outros inimigos. E, por sua vez, a educação do consumidor é importante para que possamos trabalhar para produzir produtos de alta qualidade. Independentemente das características genéticas que as abelhas possam apresentar, o processo de criação é igual para todas as raças. Ao longo do tempo, sempre com base nas características das colmeias naturais, os homens foram desenvolvendo sistemas de criação racional, que funcionam a partir de abrigos e de técnicas de manejo apropriadas. O abrigo foi planejado e vem sendo cada vez mais aperfeiçoado para permitir o manejo adequado, tanto na colheita do mel e de outros produtos, como no controle da população da colmeia. Esta é uma colmeia racional, uma caixa de madeira dividida em compartimentos. É chamada colmeia americana, ou Langstroth, em homenagem ao seu criador. É aceita em mais de 100 países no mundo como modelo oficial, inclusive no Brasil. A grande vantagem desse tipo de caixa é a possibilidade de se acrescentar melgueiras e sobreninhos, ou seja, novos compartimentos em módulos, onde são colocados os quadros com favos de cera, que ampliam a área para a colônia depositar mais mel e crias, sem congestionar os espaços internos. Isto torna menos frequentes as enxameações. Na sua construção, é fundamental seguir medidas exatas, para que as partes de uma possam se encaixar em outras. Essas medidas são consideradas universais e, portanto, mais usadas pelos apicultores modernos. Durante a colheita, por exemplo, as melgueiras e quadros se misturam. E se considerarmos que no mínimo algumas centenas de quadros podem estar juntos, dá para imaginar a confusão se eles não tiverem as mesmas medidas. Vamos conhecer a caixa ou colmeia vazia por partes. A base dela é onde se localiza o ninho ou câmara de cria, um local habitado por todas as abelhas e pela rainha. Aqui estão os quadros, também chamados caixilhos, com amarração de arame e placas de cera alveolada incrustadas.
São colocados para facilitar o trabalho das operárias que vão construir as células de postura. Elas não vão gastar tempo nem energia para produzir a cera. O assoalho pode ser de dois tipos, com 1 centímetro de espessura para as épocas mais frias e com 2 centímetros de espessura para as épocas mais quentes. É também na base que está a entrada da colmeia, chamada de alvado. O alvado é amplo, o que permite a instalação de um regulador de tamanho de entrada, de fácil construção. De um lado, uma abertura maior para os meses mais quentes, do outro, menor para os mais frios. No transporte, a caixa é vedada com espuma ou fechada com uma armadilha contra fugas. O lado da entrada é afunilado. A abelha entra com facilidade. O outro lado, muito estreito, torna a saída praticamente impossível. Este equipamento permite fechar as colmeias no fim da tarde, permitindo a todas as abelhas voltar para a colmeia. Na hora do transporte, é só carregar as caixas. Entre o ninho e a melgueira, logo acima, existe uma tela excluidora, que não permite a passagem da rainha, que tem um abdômen mais desenvolvido. Com isso, somente as operárias ultrapassam os limites do ninho, garantindo que a rainha não vai desperdiçar posturas em favos que depois serão manuseados na extração do mel. As telas excluidoras podem ser de plástico ou metal. As plásticas, em regiões de clima mais quente, podem se retorcer com o calor. Acima da tela está a melgueira. Dentro dela estão os quadros ou alças, onde as abelhas depositarão o mel, após puxar os favos a partir da cera alveolada. Também pode ser colocados favos usados, de onde já foi extraído o mel. Nesse caso, as abelhas farão os devidos reparos. A montagem dos quadros deve ser cuidadosa. Além de seguir as medidas adequadas e utilizar madeira de qualidade, é preciso atenção na colocação do arame. Ele deve ser galvanizado, bitola número 26. Colocado firme e bem esticado em 4 linhas, para facilitar o trabalho com o incrustador elétrico. Os furinhos podem ser protegidos com rebites. A limpeza dos quadros é feita com um gancho próprio que facilita o trabalho. A cera alveolada é colocada usando um incrustador, que pode ser manual, aquecido no fogo, ou um aparelho elétrico, que aquece os arames dos quadros, os quais, por sua vez, derretem a camada superficial da placa de cera, fixando-a firmemente. As placas de cera alveolada são fabricadas a partir do derretimento da cera bruta, que sobra durante a coleta, seja de opérculos, favos que se quebram ou favos velhos, ou ainda a partir de favos encontrados numa colmeia natural capturada. Eles são derretidos e preparados em placas. Que são prensadas em cilindros, resultando em novas placas de cera alveolada. As placas também podem ser compradas em lojas especializadas, vindas de empresas especializadas nesta atividade. Existem no mercado placas plásticas que substituem a cera, sendo muito mais duráveis e resistentes. As abelhas puxam os favos sem problema a partir destas placas.
Sobre a melgueira, vai uma tampa, que inicialmente deve ser fixada artificialmente com fita adesiva, por exemplo. Com o tempo, as próprias abelhas se encarregarão de fazer a colagem calafetando as arestas com própolis. Sobre a tampa, deve ser colocada uma proteção contra as intempéries. Normalmente, utiliza-se telhas de diferentes formatos. A madeira usada na fabricação das caixas pode ser de todo tipo, mas é importante levar em consideração alguns aspectos. Madeira de lei dura mais, principalmente se considerarmos que as colmeias racionais ficam expostas ao tempo. Por outro lado, algumas madeiras são mais leves, e é bom lembrar que o peso constitui grande dificuldade no transporte. Não deve ser feito o tratamento da madeira com produtos químicos, os quais podem ser tóxicos para as abelhas. A pintura é feita do lado de fora com cores vivas, utilizando tinta plástica, o que vai garantir boa aparência e conservação. Na montagem são usados pregos 17 por 21 para as caixas e 12 por 12 para os quadros. Com relação à vida útil de uma caixa em pleno uso, é comum se ter 5 anos como um bom período. Tudo vai depender da qualidade da caixa. Mesmo as piores costumam durar até 3 anos. É um dos insumos de maior custo em um empreendimento apícola. Aqui vemos um depósito de caixas velhas de um apiário de porte médio. Tendo 1000 colmeias, o proprietário é obrigado a substituir em média 250 caixas por ano, 21 por mês. Se a caixa for de baixa qualidade e durar 2 anos, este número pode ser dobrado. Para a extração do pólen, usa-se esta estrutura engenhosa. As abelhas passam pelos furinhos, mas o pólen, por causa do atrito contra as corbículas, acaba caindo nesta gavetinha logo abaixo. Na escolha do coletor de pólen, é importante observar se os furinhos têm as bordas arredondadas, para evitar ferimentos nas operárias. O transporte das melgueiras é feito também em bandejas metálicas, dimensionadas para um perfeito encaixe. Elas são importantes porque não permitem o contato da melgueira com o solo e evitam perdas de mel e cera e contaminações. A bandeja portando as melgueiras empilhadas é colocada sobre uma padiola, um meio apropriado para transporte durante a colheita de mel, que pode ser usada em qualquer tipo de terreno. A padiola é feita de madeira e deve ser resistente. No manejo, seja em caso de colheita ou vistoria, usa-se o formão ou espátula, que serve para abrir a tampa das caixas. Soltar os quadros das melgueiras e ninhos, sempre presos por cera ou própolis. Os suportes ou cavaletes também são muito importantes. Afinal, as colmeias não devem ser colocadas diretamente sobre o solo, sob o risco de ataque de inimigos naturais e deterioração pela umidade. Eles podem ser fixos, para ficarem definitivamente num determinado local. Ou móveis, quando se pratica apicultura migratória. Os móveis também são usados no manejo das colmeias. Os suportes fixos geralmente são de concreto. Os modelos móveis podem ser de metal ou de madeira, fixos ao chão ou dobráveis. O ideal é que cada caixa tenha seu próprio suporte. No entanto, alguns apicultores utilizam suportes duplos, colocando as colmeias aos pares, o que não é recomendável, pois ocorre interferências no manejo de uma caixa sobre a outra. O ataque de formigas é muito comum em apiários comerciais. Daí a importância de se manter colmeias sempre fortes, única maneira de evitar esse tipo de inimigo. Um outro detalhe importante com relação à caixa e ao suporte é necessária ligeira inclinação,
para não haver acúmulo de água em qualquer parte da colmeia. Com isto, se garante maior durabilidade para a caixa e segurança para a população de abelhas da colônia.